E aí, galerinha, como estamos? Tudo bem? Voltando nesta manhã fria. Neste momento é uma manhã fria. Eu não sei que hora você está assistindo, pode ser que esse horário que você está assistindo não é manhã, né? Não é fria, mas neste momento que eu estou cá gravando, que é uma quinta-feira de manhã do dia 30, né? Está bem friozinho. Então tá, nós temos a nossa última aula aqui das funções inorgânicas. E dentro dessas funções inorgânicas, pessoal, essa aula trata do cotidiano dos ácidos, bases, sais e óxidos. Na verdade, tudo que está aqui nós já comentamos, tirando algumas raríssimas exceções que não comentamos porque na verdade não era importante. As demais nós todas já comentamos e já fizemos. Então, se realmente era importante, as substâncias foram comentadas. Então, você vai observar. Então, eu vou passar rapidamente pela parte teórica e nós vamos hoje fazer uma aula mais de exercícios sobre todas as funções, né? Porque já que terminaram as funções, a gente pode fazer exercícios relacionados aí a essas funções inorgânicas. Então, vejam lá no início, quando nós vimos o primeiro ácido que nós vimos foi esse aqui, o ácido clorídrico, que é usado em limpeza doméstica, que é um ácido utilizado para limpeza de superfícies metálicas, para limpeza de pisos, né? Ele é um cara que é utilizado para tirar ferrugem, lembra que nós falamos, né, que a ferrugem não sai na água, mas sai em presença de ácido. Então, já foi falado. O HF, lembra lá? Principal coisa sobre o HF, que ele reage com o vidro. Então, a indústria que trabalha com isso, né? Quando quer fazer, né, incrustações, desenhos, né, escrever no vidro, decalque do chassi do vidro do carro, faz com ácido fluorídrico. Depois nós fomos vendo outros ácidos aí, ácido cianídrico, lembra que eu brinquei com vocês? Muito bom para dor de cabeça, na verdade, é um gás extremamente venenoso, né? Usado como gás da morte, né? Segundo consta, né? Foi utilizado pelo Hitler nas chamadas câmaras de gás, e em alguns estados americanos que têm pena de morte é usado esse ácido cianídrico, tá? Além de outras utilizações industriais aí também, tá? H2S, ácido sulfídrico, destaque que a gente deu que além dele ser venenoso, ele tem cheiro de ovo podre, então já apareceu também, inclusive em questões da CAF relacionadas a isso. Ácido sulfúrico, mais importante desidratante, né, dos ácidos que nós temos. Um ácido extremamente forte, corrosivo, e poderosíssimo desidratante. Isso aqui, inclusive, destrói a roupa, transforma os OH da celulose, dos açúcares, arranca esses OH, quebra essas cadeias e forma água. Mesmo onde não tem água, ele consegue formar água, dado o seu altíssimo poder desidratante. É dito que o ácido sulfúrico é utilizado para medir o grau de desenvolvimento industrial de um país, dado inúmeros processos industriais que ele é utilizado. Utilizado em baterias de carro, né, no nosso dia a dia aí. Então tem várias utilizações para o ácido sulfúrico, então o ácido sempre que é bom e importante você conhecer. Ácido nítrico, utilizado principalmente na obtenção de explosivos, e também um oxidante fortíssimo, né? Aí tu vai dizer, professor, como é que eu sei que é um oxidante forte? Sempre que tu tiver um metal ou não metal que tenha número de oxidação alto, 5, 6, 7, é tudo oxidante forte, porque ninguém quer ficar com NOx tão alto, né, gente? Enxofre é não metal, vai querer ficar com NOx mais 6, se ele quer ganhar elétron, nitrogênio com NOx mais 5. Então, se ele perguntar se é oxidante, acha o NOx. Se tiver alguém aí com NOx elevado, é oxidante, tá? Então, aqui nós temos esse ácido nítrico. E esse ácido nítrico, ele é bastante utilizado. Fabricação de explosivos, fabricação de fertilizantes, tem várias utilizações. O nitrato que sai daqui, né?
A pólvora se faz a partir desse nitrato, nitrotolueno, né, TNT, dinamite, nitroglicerina, você usa o ácido nítrico como matéria-prima, né, para isso. Então ele é bastante utilizado em outras, né, várias sínteses aí, né, dentro da química inorgânica. Depois nós temos o ácido carbônico, que foi destacado também, que é um ácido que circula no nosso sangue, né? É um ácido também que está presente nas bebidas gaseificadas, porque o gás que nós temos nas bebidas gaseificadas é o gás carbônico, que é um óxido ácido, agora a gente já tem mais propriedade para falar sobre isso, reage com a água, forma o respectivo ácido. E aí lembrando, sempre que aparecer uma substância assim entre essas chaves, está indicando substância instável. Então esse ácido carbônico se decompõe facilmente em água e CO2. E uma partezinha pequena dele forma H+, mais o ânion bicarbonato aí. Tá? Então, além de circular no nosso sangue, é também o gás que está nos refrigerantes. E várias questões já... E toda bebida gaseificada, não só refrigerante, né? E aí já caiu questões relacionadas a isso, né? Perguntando, um refrigerante fechado e aberto, qual que é mais ácido? O fechado, porque o fechado tem mais CO2. Se tem mais CO2, tem mais ácido carbônico. Consequentemente, tem mais ácido no meio. Então, um ácido bem conhecido, bem importante. É também o que faz com que toda chuva seja ácida, independente de ser ambiente poluído ou não, né? Lembra que nós também comentamos sobre isso? Então, é um ácido aí bastante importante. Depois vem as bases, o hidróxido de sódio, conhecidíssima soda cáustica, né, também extremamente importante, utilizado para fazer sabão, para limpeza doméstica, desentupimento de pias, ralos, né, caixas de gordura, porque ela reage com a gordura e a partir dessa gordura você pode fazer sabão. KOH, uma outra base importante também, base forte, também pode ser utilizado para fazer sabão, mas usa-se mais para detergente, mas também sabão, tá? Usado aí nos chamados sabões moles, creme de barbear, alvejante, né? Então tem várias utilizações. Ela é muito semelhante ao hidróxido de sódio, né? Não é tão comum quanto o hidróxido de sódio, né? Porque o potássio não é tão comum assim, o sódio é mais, né, mais usual do que o potássio. Hidróxido de amônio, conhecido amoníaco, lembra esse cara utilizado na cozinha como desengordurante, então é muito utilizado isso. Então aqui tem um cheiro forte, né? Na cozinha você usa o cheiro, isso aqui tu vê que tem um cheiro fortíssimo, e ele é bastante utilizado em função disso, também na obtenção de alguns compostos para agricultura, né? Para alguns compostos à base de nitrogênio, tá? Então é utilizado esse amônio também, tá? Hidróxido de cálcio, cal apagada, extinto hidratado, né? Que vem lá a partir da reação da cal virgem com água, utilizado para, né, para argamassa, para fazer, né, reboco de parede, assentar tijolo, né? Então é muito utilizado na construção civil. Desculpe, essa é a principal utilização do hidróxido de cálcio, que é o que eles cobram. Hidróxido de magnésio, você também deve estar lembrado, utilizado como antiácido e também como laxante. Então, bastante utilizado esse carinha, né? A maioria dos antiácidos aí mais comuns são a base de hidróxido de magnésio, que é o conhecido leite de magnésio. Hidróxido de alumínio, que é o contrário de laxante, então ele é um constipante intestinal, então normalmente ele é utilizado junto com o hidróxido de magnésio, né? Numa composição dos dois, porque daí um é laxante e o outro é constipante, um solta, o outro segura, tu mantém a coisa, né, controlada. Então ele também é usado como antiácido estomacal, aí é usado também em limpeza de água de piscinas e, né, e tratamento de água, né, também para consumo humano. A partir da uma reação que acontece na, né, formação de sulfato de alumínio. Depois temos os sais, alguns deles não precisa nem comentário, dado o quanto são conhecidos, né? Sal de cozinha, cloreto de sódio, nitrato de sódio, que eu falei antes lá para vocês, que vem do ácido nítrico, fabricação da pólvora, explosivos, dinamite, nitroglicerina, nitrotolueno. Então são o TNT, né, que é trinitrotolueno, né? Então é um carinha muito utilizado. Também utilizado, pessoal, na conservação de alimentos, né? No processo da conservação da carne, porque ele mantém a carne com a coloração
avermelhada. Se tu botar só sal de cozinha, o sal de cozinha e cloreto de sódio deixa a carne escura, né? Só sal de cozinha. Então você mistura nitrato de sódio para manter a cor avermelhada da carne. Se você compra essas carnes temperadas, por exemplo, você vai observar que quando você assa essas carnes, mesmo a linguiça, né? Você assa o salsichão, você assa, continua vermelha. Por quê? Porque tem nitrato de sódio. Agora tem que sempre tomar cuidado, que existe um limite para isso, ele tem uma certa toxicidade, então não é muito bom você utilizar em grande quantidade, porque ele também tem o seu lado tóxico aí. Mas ele é utilizado na conservação de alimentos, principalmente em embutidos de carne, para manter a cor vermelha da carne. Carbonato de sódio, conhecido como soda, não é a soda cáustica, simplesmente soda, também conhecido como barrilha, utilizado para tampão, para manter o pH das piscinas constantes, por exemplo. Tampão é um sistema que não deixa o pH sofrer grandes variações. Então isso é chamado comercialmente de soda ou barrilha. Não é soda cáustica. Soda cáustica é hidróxido de sódio. Depois nós temos bicarbonato de sódio, conhecidíssimo, fermento em pó químico. Esse fermento que você tem em casa, o que eu vou falar é nome de marca, mas todo mundo conhece, que é o Royal, o famoso Royal. Mas na verdade é fermento em pó químico. O Royal é uma marca, que nem Bombril, não é Bombril, é esponja de aço. É que nem maisena, não é maisena, né? Isso acho no português chama-se metonímia, se não me engano. Então você tem utilizado principalmente como fermento, não é fermento biológico, esse é o fermento químico. O fermento biológico você tem um bichinho lá, né? E aqui você não tem um bichinho que faz um organismo vivo que faz o processo de formação de CO2. É a decomposição química por aquecimento do bicarbonato de sódio. Sulfito de sódio, esse é um cara que eu não falei, né? Eu falei para vocês que alguns eu não tinha falado, porque também nunca cobraram. Mas é aqui que vem o papel sulfite, né? Por isso que chama-se o papel branco de papel sulfite, porque ele é clareado, né? Ele fica branquinho do jeito estável em função do uso desse sulfito de sódio. Aí também é usado no refino do açúcar, para deixar o açúcar também branquinho, né? Então você usa esse sulfito de sódio. Então o papel sulfite, o nome vem, dessa substância. Carbonato de cálcio, CaCO3, importantíssimo esse cara. A partir dele, por decomposição, se obtém a cal virgem, mais CO2, mas ele é utilizado na fabricação do cimento, ele é utilizado como antiácido, o calcário, o famoso calcário, se utiliza em lavouras. Ele é utilizado, ele é, na verdade, a substância que forma estalactites, as estalagmites, as conchas de crustáceos, que mais? Alguns outros crustáceos e, sei lá, mais da biologia, os corais, tudo formado a partir do carbonato de cálcio. E ele é básico, o que faz com que ele seja atacado por ácidos. Depois nós temos alguns óxidos importantes, monóxido de carbono, extremamente destacado lá, que é um cara extremamente venenoso, obtido na queima incompleta dos combustíveis, mata por asfixia, assim como o ácido cianídrico. CO2, que é o principal responsável pelo chamado efeito estufa, que em contato com a água forma ácido carbônico. Então ele é um óxido ácido, lembre-se, o CO é um óxido indiferente, é um neutro. O SO2, que é obtido na queima também de combustíveis fósseis, porque ele o enxofre é uma das impurezas que nós temos nesses combustíveis fósseis. E quando queima esse enxofre na queima desses combustíveis, tu está produzindo SO2, que é um dos responsáveis pelo chamado efeito estufa. Desculpa, errei. Que é um dos responsáveis pela chamada chuva ácida. Mas o pior é que ele reage com o oxigênio, forma o SO3 e daí forma ácido sulfúrico. Então ele é usado, o SO2, ele reage já com a água, forma ácido sulfuroso, e ele reage com o oxigênio, forma SO3 que forma ácido sulfúrico. Sulfuroso e sulfúrico são dois ácidos que são causadores de chuva ácida. Esse cara também é utilizado na conservação de alguns tipos de alimentos.
tipo preservação de vinhos, para que o vinho não oxide, cervejas e tal. Então ele também é utilizado na conservação de alguns produtos alimentícios. Óxido de silício, o famoso quartzo ou areia, né, usado na fabricação do vidro, né, nós também demos um destaque quando apareceu. Óxido de cálcio, cal virgem ou cal viva, né, também já comentamos bastante sobre a cal viva. N2O é o famoso gás hilariante, também chamado de óxido nitroso. Tá? Depois temos o NO, que é conhecido como óxido nítrico. Esse cara é um dos princípios ativos, né, do Viagra, do Cialis. Então ele é, né, utilizado como um vasodilatador, mas na verdade não é que ele seja um vasodilatador, ele inibe uma enzima que funciona como um vasoconstritor. Então, e ao inibir a ação dessa enzima, você não tem a enzima que causa a contração dos vasos sanguíneos, com isso os vasos sanguíneos dilatam-se. Tá? Então ele é indiretamente um vasodilatador. NO2 é o principal óxido produzido na queima de combustíveis fósseis, e a partir dele vem ácido nítrico e ácido nitroso, que são causadores de chuva ácida. Então é uma reação importante, ele é considerado um óxido duplo, né, porque a partir dele tu obtém dois ácidos, aí na associação dos dois tu forma esse cara que é o N2O4. Tá? Então esse é um óxido também bem interessante, bem importante que a gente conheça, tá bom? Com isso a gente vai fazer os exercícios, né, relacionados a esses dois módulos. Então módulo 33 para o extensivo, módulo 18 para terceirão e extensivo noturno, ok? Então, moçada, nós temos aí uma questãozinha, né, que está lá na página 374 para extensivo, 354 para terceirão, extensivo noturno. As grandes emissões de CO2 são a causa principal do efeito estufa. Preocupados com esse grave problema, cientistas da Islândia estão trabalhando a conversão do referido gás em um material sólido, então transformar o CO2 em sólido. Para conseguir tal objetivo, o procedimento mais apropriado e utilizado em condições especiais de laboratório é o quê? Como é que eu vou transformar isso num sólido? Botar na geladeira para congelar? Obviamente que não. Então, na verdade, é uma forma indireta de transformá-lo em sólido. E para transformá-lo em sólido, nós vamos fazer reagir esse CO2, né, com um óxido básico, mais especificamente o que se faz é a reação dele com a cal virgem, aí ele forma o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, que é o sólido. Então, é uma forma de você ter de reter CO2, né, absorver esse CO2 e transformá-lo numa outra substância. Então, em filtros aí industriais, onde você quer diminuir essa emissão de CO2, você usa filtros que tenham substâncias que sejam básicas, porque considerando que ele é ácido, ele vai reagir com essas bases. Eu comentei quando nós vimos isso, que o CO2 reage com a parede. Não sei se vocês lembram que nós comentamos isso. Por que o CO2 reage com a parede? E esse é um dos motivos do porquê que as paredes devem ser pintadas. Porque que não deixa o reboco exposto? Por que é importante pintar uma casa? Não só para embelezamento, mas também para proteção da parede contra o CO2. O gás carbônico que tem no ar reage com a parede, porque o CO2, sendo ácido, vai reagir com a base, que é o hidróxido de cálcio, né, que está no reboco da parede. Então, casas que não são pintadas, o reboco vai desmanchando com mais facilidade, em função dessa ação do CO2. Em ambientes poluídos, isso se dá de maneira mais intensa, em ambientes poluídos, né, por queima de combustível fóssil. Em 2011, uma carreta transportava 19 mil litros de soda cáustica tombou na BR-101, próximo ao Rio Pium, em Natal, Rio Grande do Norte. Como é que eu posso neutralizar isso? Se isso é uma base, para neutralizar, vou usar algo que seja ácido. E aí, né? Por favor, né, pessoal? Então, vinagre, né? Fácil. Chuva ácida faz com que rios da costa leste dos Estados Unidos fiquem alcalinos. Olha que notícia, né? Parece extremamente contraditório. Chuva ácida faz com que rios fiquem alcalinos. Então, a chuva ácida faz com que os rios fiquem básicos. Que estranho, né?
2/3 dos rios na costa leste dos Estados Unidos registram níveis crescentes de alcalinidade, ou seja, basicidade, com o que suas águas se tornam cada vez mais perigosas para a rega de plantios e a vida aquática, informaram cientistas na segunda-feira. Esse aumento da alcalinidade ocorre por quê? Porque a chuva ácida cai dos rios e deixa o meio alcalino? Não, né? Se a chuva ácida cai no rio, deixa o rio ácido, não alcalino. A chuva ácida pode corroer rochas ricas em óxidos básicos e sais de hidrólise básica e deixar o meio mais alcalino? Exatamente isso. Então ela vai corroendo o ácido que cai, corrói essas rochas, desmancha essas rochas. Uma parte dessa rocha vai reagir com ácido para neutralizar esse ácido, mas a outra parte vai ficar esboroada, vai ficar um pó, né? E esse pó é levado pela chuva. E esse pó é óxido, é calcário, que são básicos. Daí o porquê que torna o rio básico. Né? Então olha como é uma notícia que parece, né, uma contradição na sua chamada ali, mas na verdade não é uma contradição em função de que tem um entendimento, né, intrínseco aí, né, que você pode tirar a partir daí. Né? Bom, questãozinha da Federal of the Rio Grande do Sul. Em ambientes fechados, tais como submarinos e espaçonaves, há necessidade de eliminar o gás carbônico produzido pela respiração. Então pensa, você está numa nave espacial produzindo gás carbônico. Vai sair por onde esse gás? Tu está fechado numa nave espacial. Ou você está no submarino. Como é que vai sair esse gás? Não tem lá um cano de descarga do submarino para ir saindo isso. Então isso tem que ser consumido. Para consumir esse gás, então são detalhes que às vezes, né, a gente nem tem imaginação para isso, né? Mas que são coisas, todas têm que ser consideradas. Tudo que é eliminado aí, de uma certa forma, tem que ser absorvido. Então ele está dizendo que usa 2 métodos. Um coloca a reagir com hidróxido de lítio, que é uma base, ou bota a reagir com óxido de cálcio, que não é uma base, mas é um óxido básico, que já apareceu lá atrás. Sobre as reações e os reagentes envolvidos, pode-se afirmar que ambas as reações originam sais insolúveis em água. E você vai cantar, alcalinos e amônios são solúveis. Esse é um sal de metal alcalino. Se ele é um sal de metal alcalino, ele é solúvel, então já está errado. Todas as substâncias participantes dessas reações são iônicas. Não, né, gente? CO2 não é iônico e água não é iônica, são covalentes. O carbonato de lítio é uma substância que, dissolvida em meio aquoso, produz solução básica. Embora nós não tenhamos visto isso em detalhes, né, mas você já tem condições de resolver, já apareceram questões relacionadas a isso. O carbonato de lítio vem de uma base forte e de um ácido fraco. Sempre que o sal vem de uma base forte e de um ácido fraco, ele é um sal de caráter básico, que é o mesmo motivo do porquê que esse é básico, vem de uma base forte e de um ácido fraco. O contrário seria o contrário. Se o sal vier de uma base fraca e de um ácido forte, o sal é um sal de caráter ácido, vai te dar meio ácido. Vale suspende projeto de potássio do Rio Colorado na Argentina, projeto voltado com mercado de fertilizantes está orçado em 5,9 bilhões de dólares. O Brasil, apesar de toda a sua extensão territorial, nós somos deficientes em potássio. E o potássio é extremamente importante na fabricação de fertilizantes. E nós somos meio que explorados em função disso. NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Nos falta potássio. E a gente tem que importar potássio. E aí os caras mantêm o preço do potássio lá em cima. Eles controlam esse preço do potássio conforme varia aí o preço das commodities. Quando estão muito altos, eles aumentam o preço. Quando está baixo, eles baixam o preço. E aí ficam controlando de acordo com aquilo que eles desejam. Então, falando disso, sobre a mineração do potássio, o potássio é um metal? Sim, metal alcalino. Soluções salinas de seus aletos, aleto, halogênio, Cássia Eller, KCl, KF, KI, KBR, costumam ser levemente alcalinas. Não costumam ser levemente alcalinas, são neutras, né? Porque cloro, bromo e iodo são ácidos
fortes, HCl, HBr, HI. Então, na verdade, são ácidos fortes que vêm junto com o potássio que vem de uma base forte dá meio neutro. O único que dá levemente alcalino é o KF. Mas isso não justifica dizer que os seus aletos são levemente alcalinos. Não. Um dos seus aletos é levemente alcalino. Na mineração, ele é extraído como substância simples de águas e lagos de rios. Obviamente que não, né, pessoal? Não existe nenhum metal que seja extraído da natureza na sua forma de substância simples, a não ser os metais nobres. Atenção, não falei gás nobre. Metal nobre, ouro, prata, platina, né? Mercúrio, alguma coisa de cobre. O resto, pessoal, todos os outros metais são extraídos da natureza na forma de minério. Não existe ferro na natureza, existe um minério de ferro. Não existe zinco, existe um minério de zinco. Não existe potássio, existe um minério de potássio, né? Uma outra substância que tu vai extrair potássio, né? Cloreto de potássio, por exemplo, tá? Não existe na natureza chumbo, existe um minério de chumbo. E aí vem os minérios todos, né? Como se falando, blenda é um minério de zinco, né? Cinábrio é um minério de mercúrio. E tu vai, galena é um minério de chumbo, hematita é um minério de ferro, bauxita é um minério de alumínio e assim por diante. Então é sempre uma substância da onde você vai extrair o metal. Aí, dependendo do processo, a gente chama isso de siderurgia. Então, no processo de extração do ferro, as siderúrgicas é que extraem o ferro dos seus minérios. Então, não existe metal na sua forma simples. A principal aplicação é em fertilizantes, onde é o terceiro nutriente da sigla NPK. Correto. É onde ele é mais utilizado. Aqui uma questãozinha da FUVEST, tá, pessoal? Que é uma questão que fala dos tratamentos de águas. Isso é um processo que você viu mais lá com a Bárbara, né? O processo de tratamento de água, mas é um processo bastante importante que você saiba falar sobre, né? Ele está dizendo que aqui ele coloca as cal virgem e sulfato de alumínio, tá? Que vai formar o hidróxido de alumínio, que é um floculante. Tu tem uma água impura, tanque de dosagem, aí vai haver uma floculação, o hidróxido de alumínio vai ajudar a fazer com que essas substâncias sólidas se depositem, aí haver um tanque de decantação, ou seja, vai decantar a substância sólida, alguma coisa não decanta, passa por um filtro, e você tem água potável que você vai tratar com cloro. Aí ele vai falar alguma coisa sobre isso. Na etapa de floculação, tá? Aqui o tanque de floculação, ocorre a formação de flóculos de hidróxido de alumínio, que veio lá da reação entre cal virgem e sulfato de alumínio, nos quais se aglutinam partículas de sujeira, que depois decantam. Esse processo ocorre pela adição de sulfato de alumínio e cal virgem à água impura. Se apenas o sulfato de alumínio fosse adicionado à água, ocorreria essa transformação aqui. Tudo bem? Então está dizendo sulfato de alumínio em presença de água, forma hidróxido de alumínio, que é um sólido, e aí ele é um floculante, mas H+, não existe. Então, na verdade, deixa o meio ácido. E por que deixa o meio ácido? Porque veio de uma base forte e de um ácido, de uma base fraca e de um ácido forte. Se o sal é de uma base fraca e de um ácido forte, o meio é ácido. Explique o que ocorre com o pH da água após a adição de cal virgem. Se você colocar cal virgem agora aqui, o que vai acontecer? A cal virgem vai reagir com H+, que a cal virgem é básica. Se reage com H+, eu puxo essa reação para a direita e eu vou formar hidróxido de alumínio. E esse hidróxido de alumínio, pessoal, é que é usado como floculante. Tudo bem? Então, a cal virgem vai reagir com a água, forma hidróxido de cálcio, que vai reagir com os H+, tá lá. E você pode, se quiser, dizer que ela reagiu direto com H+. Só que é um processo em duas etapas. E aí o pH aumenta em função disso, né? Está colocando alguém que é básico. A água não tratada está contaminada, entre outras substâncias, por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que deixa a água fedorenta. Esses hidrocarbonetos apresentam caráter lipofílico, ou seja, absorvem, se dissolvem em substâncias apolares. Considerando a estrutura da membrana celular plasmática, o caráter hipofílico dos HPA facilita ou dificulta a entrada dos hidrocarbonetos nas células dos indivíduos que ingerem água contaminada. Então, eles são apolares e lipofílicos. A membrana
A plasmática ela é lipoproteica, ou seja, apolar. Como a polar tende a dissolver a polar, então quer dizer que os HPA facilitam a entrada dos hidrocarbonetos nas células. Tá? Então, é o fato deles serem lipofílicos, você tem facilidade com que isso entre nas células. Aí, tá? Então, é uma questão mais biológica aí que química. Os carbetos pertencem aos chamados compostos de transição. Possuem elemento carbono, mas devido às suas características, nos carbetos o carbono forma ânions simples, estabelece ligações com metais ou semimetais. Tá lá o carbeto. Tá? Os carbetos são compostos que apresentam um dos seguintes ânions, o metaneto ou acetileto. Tá? Então são chamados de carbetos. Carbeto de cálcio, também conhecido de carbureto ou acetileto de cálcio. É um sólido duro que reage com a água para a produção de gás acetileno, que é o etino. A reação que representa é essa. Com relação a essa reação e seus produtos, o carbeto de cálcio é um composto iônico. Sim, né, gente? Metal com não metal é composto iônico. A nomenclatura oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada por Etileno é etino. Sim, né? Você viu lá, chama o Mirão! O CaOH2 é uma base de arrênios e o nome dele é hidróxido de cálcio. Correto. Né? A soma dos coeficientes da equação corretamente balanceada é 5. Quando tu faz o balanceamento da equação, vai ver se sim ou não. Tá? Aí, correto. Todos os reagentes e produtos são... Não, né, gente? Não tem nenhuma substância simples nessa reação. Então, falsa afirmativa. A questãozinha bem boa, até para que você tenha o conhecimento desse carbeto, né? Desse acetileto ou metaneto, que são dois ânions não muito usuais aí, né? Então, é bom a gente, às vezes, ver essas questõezinhas aí. Aqui falando desses ácidos, 2 são orgânicos, 2 são inorgânicos, ele quer saber nome, né? Chama o Miron, etanoico, benzoico, né? Benzoico, esse ácido fosfórico, fósforo com 4 é ico, BCN com 3 também é ico, ácido bórico. Então, bem tranquilo, eu acho, você matar essa nomenclatura. Aqui uma associação de colunas, né, para que você associe uma coluna com a outra. Quem é que é oxiácido forte? Ácido sulfúrico. Hidrácido fraco, ácido que não tem oxigênio, esse. Base forte, hidróxido de potássio, família 1A e 2A são fortes. Base fraca, hidróxido de alumínio. Então tá aí uma das bases. E aí, pessoal, nós temos outras questões, né? Infelizmente, o nosso tempo é meio curto aí com relação a isso. Nós temos um limite para essa aula. Tem outras questões que estão colocadas aí, todas elas gabaritadas. E eu espero que você use para fazer uma revisão sua, né, em casa aí, tá bom? Então, terminei fazendo esses exercícios. Isso vale como uma revisão para as funções inorgânicas. Valeu? Abraço aí, nos encontramos na próxima aula. Começamos um outro assunto chamado as reações químicas. Falou, tchau, tchau!